Oi, gente! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou gravar a tag dos 50%. Essa tag já é bem antiga, eu acho que eu gravei todos os anos no canal, mas não tenho certeza. E todo ano eu pego de uma pessoa diferente esse conjunto de perguntas. Esse ano eu peguei do Vitor, do Geek Freak, porque ele fez algumas alterações, porque a tag original tem algumas perguntas que realmente eu não respondo. No caso, na dele também tem uma que eu não consegui responder, mas enfim, são 11 perguntinhas e não necessariamente um livro por pergunta, então vamos embora, né? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, porque ultimamente, ao invés de ler, eu estou colorindo, aproveitando o barulho aí de fundo, para ir mostrando meus coloridos, né? Enfim, mas tem o suficiente de livros aí para eu colocar numa listinha para vocês, e eu voltei a ler recentemente, tô lendo bastante no Kindle, inclusive quando esse vídeo sair provavelmente eu já vou estar com o Kindle Colorsoft, porque assim, foi anunciado no Brasil e eu fiquei, nossa, é uma questão de tempo até eu comprar, né? E aí meu marido tipo, comprou pra mim, então vamos lá. Primeira pergunta, os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano? Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho os 3. Não, um deles é e-book, mas vamos lá. E basicamente, gente, essa pergunta vai ser respondida com os únicos livros que eu favoritei no ano. Então, o primeiro foi o Onyx Storm, da Rebecca Yarros. Esse livro aqui não tinha como, né, gente? Eu voltei a ler esse ano por conta da releitura de Fourth Wing, Iron Flame, e aí o terceiro livro. No caso, esse aqui não tá nem marcado nem nada, porque eu li em e-book. E não passei as marcações pra ele ainda, porque preguiça mesmo, mas tenho que passar em algum momento. Ai, cheirinho bom. Enfim, mas todos eu comprei a edição em inglês, porque eu li em inglês, né, antes de sair aqui, então só continuei pegando, mas sempre eu peço em pré-venda na Amazon e eles entregam, tipo, 1 mês e meio, 2 meses depois de sair, e aí eu acabo lendo em e-book, mas tenho aqui, e foi um favorito. O segundo livro, Iron Flame, ele foi um pouco não tão bom quanto o primeiro. Na releitura eu acabei gostando mais, porque eu sinto que o que me atrapalhou na primeira leitura foi o fato de que as coisas demoravam muito pra acontecer, eram muito arrastadas, ela não teve uma edição, parece, tinha muita coisa repetida no livro. Então isso atrapalhou minha primeira leitura. Na releitura que eu já fui esperando isso, foi ok. E aí pra esse eu tinha muita expectativa e medo de ser outro fail, mas eu gostei muito. Ela deixou muitos pontos abertos que eu espero que sejam respondidos nos próximos livros. Esse aqui tem cara realmente assim de um livro meio do caminho, já que vão ser 5, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas legais acontecendo aqui, muitos momentos icônicos, bastante fanservice. E não tem como, gente, eu gosto muito desses personagens e gosto desse universo, então falem o que for, pra mim foi um favorito. Outro favoritado foi Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Gente, eu espero que vocês não estejam ouvindo esse barulho, mas assim, eu já não tô gravando ainda, se eu for depender de não ter obra aqui em volta, ferrou. Mas enfim, Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Gente, eu fui pra esse livro com certa expectativa. Ela é uma autora, assim, bem falada, e que tem uma série grande, né, de livros. Então, eu fui com uma expectativa, mas isso aqui foi muito diferente do que eu tava esperando, e ainda assim, um favorito. Foi um livro que, ó, tem cheio de marcações. É um livro que é lento, vamos dizer assim. Os acontecimentos não são, nossa, chocantes, meu Deus, preciso devorar esse livro, mas você vai lendo e vai se apegando aos personagens e as coisas são interessantes, tipo, tem um ritmo e uma escrita muito diferente do que eu tava esperando e do que eu já li, e eu gostei muito do livro. Eu senti uma vibe de quando eu li Stephen King pela primeira vez, que é aquela coisa bem descritiva, mas que quando você vê, você já tá totalmente imerso na história e naquele universo. Então gostei bastante e quero continuar, né, que eu só li o primeiro até agora. E o terceiro que eu li em e-book foi O Ceifador, do Neil Shusterman. Esse livro também, gente, eu li ele em um vlog, vou tentar deixar linkado aqui, onde meus amigos escolhiam minha leitura. E aí esse foi um livro sugerido por um amigo meu, e aí tipo, peguei porque sempre esteve na minha lista, assim, mas ao mesmo tempo ele é um livro bem antigo, né, e aí, enfim, eu tava tipo, ai, será? Mas cara, é muito bom. Eu fiquei surpresa com o quanto eu gostei desse livro, quando os acontecimentos me chocaram, e o universo é super interessante, e enfim, eu amei essa leitura. Então, por enquanto, esses são os 3 aí favoritos do ano. A segunda pergunta é, as melhores continuações que você leu até agora? Eu não li tantas continuações ainda, é o meu plano até o final do ano continuar aí com livros e terminar séries, mas uma das melhores continuações que eu li foi Onyx Storm, então não vou me repetir muito aqui, mas
esse. Outro é continuação daqueles livros de romance, né? Que tipo, não precisa ler na ordem, etc. Que é o Caught Up, da Lee Stoneford. Eu acho que esses livros não chegaram no Brasil nenhum. Não sei nem se estão comprados, etc. Mas é uma série que eu gosto muito de romance. E esse é o terceiro livro. E nesse terceiro livro, a gente saiu daquele núcleo principal, né, que tinha nos outros dois livros. Então é um personagem diferente, com amigos diferentes, uma dinâmica, uma família diferente do que a gente estava vendo. E eu gostei muito dessa mudança e amei esses personagens. Foi o primeiro livro que eu li, assim, com um pai solteiro, e eu nunca tinha tido essa dinâmica de ter uma criança no meio, mas eu amei. Então eu gostei muito desse casal. E desse livro, a Lee Stoneford, com certeza tem um lugarzinho ali no meu coração como uma escritora de romances favorita. E por fim, o livro que também é uma sequência que eu amei, foi Floresta Sombria, do Cixin Liu, que é a sequência de Problema dos Três Corpos, que eu li ano passado. Meu medo com esse livro era não lembrar o que tinha acontecido, mas foi muito fácil readentrar nesse mundo e nessas problemáticas, e eu gostei muito. Eu acho que não teve tanto a mágica e a surpresa do primeiro livro, e por isso eu dei 4 estrelas e não 5, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu até gostei um pouco mais desse livro no quesito de entender melhor as coisas, porque o primeiro falava muito de física, e eu não tenho nenhum conhecimento de física, então era muita física, muita matemática. Nesse aqui, eles falam mais de naves, eles falam de sociologia, de filosofia, e funcionamento de coisas no espaço. Então eu senti que eu consegui captar melhor tudo que estava acontecendo nesse livro, enquanto no outro eu só aceitava o que eles falavam como verdade e nem tentava raciocinar muito. Então nesse sentido eu gostei mais desse aqui. Ele tem muitos saltos temporais e, gente, olha o tanto de marcação nesse livro, né? Eu gostei muito, inclusive tinha até um planinho aqui, ó, ficou guardado aqui, um post-it que eu tinha dividido as páginas por dia, né? Então gostei bastante também do que aconteceu, e ele é um escritor muito bom, é plot twist atrás de plot twist, e pelo menos eu não fico tentando adivinhar muitas coisas, ainda mais num livro de ficção científica, então... Mas foi incrível, e eu tô doida pra terminar essa trilogia, também é um plano aí pra esse ano, o terceiro livro é gigantesco. Mas basicamente, pra quem só leu o primeiro livro, seria um spoiler. Pra quem viu a série, já nem seria, porque aqui é o foco total no Projeto Barreiras, que são as 3 pessoas da humanidade que vão ser escolhidas pra defender a Terra desses alienígenas terras solarianos que estão vindo até nós para nos derrotar, nos conquistar e etc, né? Então, o que é esse Projeto Barreiras? Que é uma coisa muito foda. Como esses, na verdade é Terra Trissolares, né? A organização, enfim, os Trissolarianos, esses alienígenas, eles desenvolveram no primeiro livro essa coisa física, esse átomo que consegue ler a mente das pessoas, sabe? Ler a mente não, ouvir, aliás, o que a gente fala. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, vê, eles conseguem saber tudo. Então a gente não tinha como, né, eu me colocando, esse pessoal aqui do livro não tem como criar um plano de defesa que eles não saibam de antemão. Então eles escolhem 4 pessoas, eu acho, na verdade, por diversas capacidades, e elas têm meio que 100% de apoio e permissão de qualquer coisa no mundo para que elas criem um projeto na mente delas. Então ninguém vai saber qual é o projeto além delas. Isso é um conceito muito foda, eu achei incrível, porque é super difícil, e aí é isso, tudo que elas falarem, todo mundo tem que acatar. Então, por exemplo, o cara, eu quero morar naquela mansão e eu quero 3.000 armas e eu quero que tal coisa, sabe? Tudo eles vão dar pra eles porque faz parte do plano. Inclusive, quando ele fala, não quero mais que vocês fiquem me protegendo e tal, não quero seguranças andando em volta de mim, eles são obrigados a acatar porque pode fazer parte do plano, sabe? E aí, da parte da Terra Trissolares, que é aquela organização na Terra que quer que os alienígenas vençam, eles criam um projeto tipo contra Barreira, onde a função daquela pessoa escolhida é descobrir qual é o plano do Barreira para poder impedir. Então, esse é o foco do livro, a gente vai acompanhar qual é o plano de cada uma dessas pessoas, e incrível. Aí, lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Nenhum deles eu tenho, tá, gente? Mas eu coloquei o Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. É a sequência de Mar Cerúleo. Eu amo esse livro, é um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive, tenho ele aqui. Ah, tá aqui. Não vai dar pra ver, mas eu tenho ele nas 2 versões. Em português e em inglês. Porque eu li primeiramente em inglês. E aí eu fiz a pré-venda desse livro em inglês. E, gente, nunca chegou. Tá até agora lá, sabe? Eu vou até cancelar. Na verdade, não tá mais que eu cancelei. Porque, assim, passou já muito tempo. Muito tempo que esse livro saiu na gringa e nunca foi entregue pela Amazon pra mim. Enfim.
Então eu vou acabar lendo ele em português mesmo, mas é um livro aí que saiu agora em junho, se eu não me engano, então quero muito ler. A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, também é um lançamento que tá super falado, e eu tenho muita curiosidade, apesar de não ter lido todos os livros da autora que saíram ainda. Eu li Daisy Jones, eu li Evelyn Hugo, aquele Evidências de um Affair, acho que foi isso. Eu sinto que tem mais algum mini aí, mas não me lembro. Então, tenho outros livros dela ainda para ler dos antigos, mas eu tô muito curiosa com esse. E por fim, A Enchente, que faz parte daquela série Blackwater, do Michael McDowell. Gente, eu vi muita gente falando sobre esse livro, como é um novelão, e eu acho as edições pequenininhas lindíssimas. E também é um livro que saiu aí no primeiro semestre. Esse eu tenho certeza absoluta que eu vou ler, porque vai ser uma leitura conjunta com os amigos meus. Então, com certeza ele vai ser lido em agosto, mas é um aí que ficou remanescente. A quarta pergunta é, o livro mais aguardado do segundo semestre. E eu coloquei 2 livros que vão sair aqui no Brasil, tá? Então, o primeiro é o Shadow of the Gods, do John Gwynne. É um livro que eu quero muito, muito ler. Eu ainda não decidi se eu vou ler ele em português ou em inglês, depende da edição que vai sair aqui no Brasil, e se eu vou esperar até o momento que ela vai sair. Porque a especulação é que sai em novembro, né? Então, vamos ver. Não é um lançamento da gringa do segundo semestre, mas é um lançamento aqui do Brasil, né? Outro que aí sim eu vou ler em português e vai sair no segundo semestre é o Yumi and the Nightmare Painter. Acho que é isso. Do Brandon Sanderson, Projeto Secreto, vai ser lançado pela Trama, nem vi como ficou o nome em português, mas vai ser lançado aí nesse segundo semestre, então também tô bem animada pra ele. E por fim, O Concorrente, do Stephen King, é um livro dos escritos de Richard Bachman, né, e eu vi que vai sair um filme, e eu vi o trailer e fiquei super interessada. Ele lembra um pouco pra mim A Longa Marcha, mas enfim, também tô super animada, é um dos lançamentos que eu gostaria de ler. A quinta pergunta é, os 3 livros que mais te decepcionaram este ano? Pra mim, o primeiro, Amanhecer na Colheita, porque eu tinha uma expectativa de que ele fosse ser tão legal assim pra mim quanto foi o último, e eu não gostei tanto. Eu achei um monte de nada acontecendo, nenhuma surpresa, nenhum movimento, sei lá. Ter esse livro e não ter, pra mim, não faria diferença nenhuma em conhecimento dos personagens, enfim. Foi legalzinho, eu dei 3 estrelas, mas ele me decepcionou bastante, porque eu esperava muito mais, principalmente dos jogos, sabe? De envolvimento mesmo nos jogos e, enfim. É um livro que eu acho que desde o começo a gente já sabia que não ia mudar nada. Você começa lendo já sabendo que não vai mudar nada, porque você viu os filmes, você lê os outros livros e não tem nada relacionado com essa parte da história, sabe? Do tipo, ele vai fazer um plano pra derrotar a capital, você sabe que não vai dar certo. Então o tempo todo daquele livro eu tava sentindo, tipo, Então, é isso. Eu acho que nesse caso, eu gostaria mais do filme. Vamos ver quando sair. Também, Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole, eu li esse livro em leitura conjunta com os meus amigos e a gente pegou uma indicação do ChatGPT e ele falou como se fosse, assim, um Corra. E a gente foi super animado e, meu Deus, que livro lento, muito chato durante muita parte do livro. O começo é bem interessante, a ambientação que ele faz é bem creepy mesmo, e o final também é legal, mas o meio era um monte de nada, personagem super chata, então me decepcionou bastante. E aí, tipo, gente, na verdade, os 3 livros que me decepcionaram foram esses. Eu coloquei aqui também, talvez, o terceiro livro de Foundryside, porque eu nem comecei, na verdade. Eu comecei a ler ele e já desanimei, porque o segundo eu já não tinha gostado tanto e eu abandonei esse terceiro, então nem sei se eu posso citar ele. E a sexta pergunta é, agora, 3 livros que só foram ruins mesmos. E eu não tenho, gente, porque se o livro é ruim mesmo, eu abandono. E não fico mais comigo, porque é uma coisa tipo assim, se eu não gosto do livro, no mesmo momento eu quero tirar ele da minha casa. Então eu não tenho nenhuma resposta para essa pergunta. A sétima é os 3 livros que mais te surpreenderam esse ano. O primeiro é O Ceifador, como eu falei. Foi um dos favoritos, e eu não esperava, porque a minha expectativa para esse livro é que talvez fosse legal, mas que ia ser muito jovem. Eu não sei se é porque quando ele saiu eu era jovem e eu imaginava isso, eu tinha uma expectativa dele ser muito YA, e eu não achei isso. Eu achei ele muito, muito bom, muito bem escrito, plot atrás de plot, não conseguia largar o livro, então ele me surpreendeu bastante de ficar tipo, caraca, por que eu não li isso antes? O outro é A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, da Suzanne Collins, então eu sei que muita gente não gostou desse livro, mas eu amei esse
esse livro, achei muito bom, não consegui largar e gostei mais do livro do que do filme, o que eu acho que vai ser o contrário com Amanhecer na Colheita. Então, por conta desse livro, de eu ter curtido tanto, menos a terceira parte que foi mais lentinha, mais chatinha, eu tinha essa expectativa tão grande pra Amanhecer na Colheita, né? Então, esse realmente me surpreendeu, me deu vontade de reler a série, rever os filmes, foi bem legal mesmo. O terceiro livro é Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Esse é um autor que eu tinha muita vontade de conhecer. E esse livro eu tinha muita vontade de ler, porque ele é sobre inteligência artificial, né? Uma inteligência artificial, estilo Detroit. E eu não sei porquê, eu não sei se é por ser um autor japonês, que eu tinha a expectativa de ser um livro mais difícil ou com uma escrita muito diferente. Porque tem alguns livros de nacionalidades diferentes que a gente lê, que o tipo de escrita é muito diferente, sabe? O ritmo de narrativa é diferente do que a gente conhece e às vezes acaba dando aquela truncada de peraí, calma, deixa eu me ambientar. Mas não, foi uma leitura super fácil, super gostosa. Eu me surpreendi com o quanto eu me apeguei a essa personagem e a essa história e li, assim, devorei esse livro. Ele é realmente muito sensível, é uma escrita muito bonita. E eu tô doida pra ler outras coisas do autor, porque esse aqui realmente me surpreendeu. A oitava pergunta é: novos autores favoritos que lançaram os seus livros nesse primeiro semestre ou que você conheceu recentemente? E, tirando os outros que eu vou citar aqui não são 100% de certeza, porque eu só consigo falar, tipo, nossa, realmente é um autor favorito quando eu li pelo menos 2 livros. Então, a única autora que eu vou falar aqui que realmente, nossa, essa aqui já tá ali figurando nos favoritos é a Kristin Hannah. Kristin Hannah, enfim, ela faz livros mais de drama e esse ano eu li o meu segundo livro dela. Eu li Rochinol ano passado e esse ano Quatro Ventos e realmente essa escrita dela é incrível, ela é muito imersiva e nos 2 livros, pra mim, aconteceu a mesma coisa. Os personagens, eles são muito humanos, muito reais. Então, o tempo todo do livro, eu tava tipo, puta, que pessoa chata, mas que situação bosta, que ela não faz nada certo. Olha que personagem idiota, ridícula. Ai, não gosto dessa mulher. Aí passa um tempo... Não, mas ela até que tem razão, né? Porque se for me colocar no lugar dela, essa ação é justificada. E, em compensação, essa filha dela aqui é uma filha da mãe, não sei o quê. Daí depois, não, mas se me colocar no lugar da filha... e o tempo todo eu ia fazendo isso, sabe? Amando e odiando as personagens, até chegar no final, e sempre é um final emocionante, e eu ficar, tipo, devastada pelos acontecimentos, e só ali, no finalzinho, perceber o quanto eu tava apegada aos personagens. Aconteceu a mesma coisa nos 2 livros que eu li dela. Então, eu acho que ela tem um dom. Também quero ler mais coisas dela, mas eu admito que, assim, é uma autora que quando eu penso, vou ler um livro dela, eu fico com um pouquinho de pé atrás, porque eu sei que vai ser uma leitura que vai ser imersiva, mas ao mesmo tempo muito pesada e muito triste, então não é sempre que eu quero pegar. E aí os outros autores que eu coloquei aqui, como eu falei, são autores que eu ainda quero ler mais coisas, mas que tem muitas chances de entrarem nos meus favoritos. Então, por exemplo, Kazuo Ishiguro, né, de Clara e o Sol. Quero ler outras obras dele, mas tem muitas chances. Robin Hobb, com O Aprendiz de Assassino, também tem muitas chances de se tornar uma das favoritas. E um que eu coloquei aqui, gente, que eu achei muito gostoso de ler, é o Uketsu, que ficou aí meio estouradinho no Brasil agora que saiu o Casas Estranhas, Imagens Estranhas, e vai sair o Casas Estranhas 2. Eu li Casas Estranhas e eu achei muito gostoso de ler, muito legal, porque realmente me senti lendo uma creepypasta na internet, analisando as imagens, achei muito, muito legal de ler. E é um autor, assim, que eu acho que poderia se tornar um favorito com essas leituras rápidas e divertidas. Tô muito, muito louca pra ler o Imagens Estranhas, tá no meu carrinho, tô esperando uma promoção aí pra pegar, então... tô bem de olho nesse autor também. 9 é um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. E, gente, o único que me fez chorar, que eu consigo lembrar mesmo, é Os Quatro Ventos. Não tem como, é o que eu falei. Chego no final do livro e me debulhando em lágrimas com as coisas que acontecem. E só ali que eu percebo que, caraca, eu realmente tô apegadíssima nessas personagens, sabe? Então foi o único livro que me fez chorar. E aí, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aí, assim, gente, eu não sei muito bem o que responder nessa pergunta. Eu vou responder que os livros que me deixaram feliz esse primeiro semestre foi fazer a releitura de Fourth Wing e Iron Flame e aí ler Onyx Storm. Eu me senti muito feliz porque eu senti, sei lá, como se fosse vibe Harry Potter, que você
tá lendo tudo numa sequência, sabe? Eu achei muito gostoso isso, reler o primeiro livro, reler o segundo, em expectativa de poder pegar o terceiro, que é o lançamento, e já ver tudo que ia acontecer. Foi um momento feliz. E aí, por fim, a 11ª pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E, gente, queria terminar séries esse ano. Eu tenho aí uma TBR montada, mais ou menos, pra me ajudar a finalizar algumas séries antes que o ano acabe. Então, eu quero ler Assassino do Rei e A Fúria do Assassino, da Robin Hobb, que fecharia essa primeira trilogia do Fitz. Então, faltam 2 ainda. Quero ler O Timbre, do Neil Shusterman, para finalizar a trilogia do Ceifador, porque eu li semana passada A Nuvem, que é o segundo livro, então um livro só e já finalizo. Quero ler O Fim da Morte, do Cixin Liu, para também já finalizar essa trilogia do Problema dos Três Corpos. Olha, gigante o livro, igual o Fúria do Assassino que tá ali, ó. Terceiro também, gigantesco, mas mais um que leio esse e acabo essa trilogia. E por fim, gente, um que eu coloquei aqui também, que eu gostaria de ler esse ano, é o The Songbird and the Heart of Stone, da Carissa Broadbent, que faz parte daqueles livros do Serpente e as Asas da Noite. Enfim, que ela é uma série de livros que ela vai lançar com 3 duologias, se eu não me engano. Então eu li a primeira duologia e o conto, gostei bastante daquele universo. Não foram meus livros favoritos, mas eu gostei muito da leitura. E aí agora ela lançou esse, né, o The Songbird and the Heart of Stone, que é o primeiro dessa segunda duologia, e o segundo já sai em agosto. Então eu queria pelo menos ler esse primeiro ainda esse ano. E aí só vai faltar essa terceira trilogia, que não sabemos quando vai sair, né? E são basicamente esses os que eu mais quero ler até o final do ano para realmente dar andamento na série. E é isso, gente. Então essas foram as perguntinhas da tag dos 50%. Eu vou deixar aqui embaixo as perguntas se você quiser responder também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!